Olá pessoal, vamos começar mais uma mini aula, né? Hoje é a mini aula 12 sobre refração luminosa. A gente tem um exercício bem interessante aqui para a gente discutir, tá bom? Seria o seguinte: um mergulhador e seu parceiro praticam um mergulho em águas cristalinas. Enquanto o parceiro ficou de pé na proa do barco, o mergulhador observava os peixes a alguns metros de profundidade. Considerando o ar como tendo o mesmo índice de refração do vácuo, a superfície da água perfeitamente plana e, de acordo com o descrito, a alternativa correta sobre o que foi observado por eles é dado por: letra A. Em seu mergulho, o parceiro que ficou no barco viu o mergulhador numa profundidade maior do que ele realmente estava. Letra B. A velocidade da luz era a mesma tanto na superfície quanto no interior da água. Letra C. A luz que saía do mergulhador e chegava aos olhos do parceiro no barco sempre sofreria um desvio em sua trajetória. Letra D. Ao observar um parceiro na proa do barco durante seu mergulho, o mergulhador o via maior do que realmente é. E letra E. Se o mergulhador estivesse usando um óculos de mergulho com ar entre a córnea e a lente de seus óculos, né, os peixes pareceriam mais distantes do que realmente estariam dele. Então, como é que a gente acha aí qual a resposta, né? Qual dessas aí é a alternativa correta? Então, vamos lembrar, fazer rapidinho aqui uma lembrança do que a gente eh, vai discutir ali na frente na hora de olhar os itens, né? Imagina aí que você tem um barco, né? O parceiro da pessoa, o parceiro do mergulhador, está ali na proa do barco, observando, olhando para baixo, observando, e o mergulhador está lá, né, observando os peixes dentro da água, tá bom? Lembrando que a água tem um índice de refração maior do que o ar, tá bom? Então, como é que esse cara que está na proa do barco observaria, por exemplo, o mergulhador, né? Para ele ver o mergulhador ali dentro, é necessário que a luz que sai do mergulhador chegue até os olhos dele. Então, vamos pegar aí um raio de luz que sai aí do capacete, né, ou dos olhos do mergulhador. Essa luz que sai ali, sai em todas as direções. Vou pegar um desses raios de luz e vou mostrar ele chegando ali. Quando ele chega na superfície da água, na parte que divide a água com o ar ali, na superfície de separação, ali eu represento a normal, tá certo? Você vai ter um raiozinho de luz que está indo do meio mais refringente para o meio menos refringente, ou seja, da água para o ar. E aquele raiozinho de luz que vai do mais para o menos, ele afasta da normal. Portanto, ele vai abrir um pouquinho até chegar certinho nos olhos do cara lá, tá bom? O que acontece? Como o cara recebe essa luz, ele olha naquela direção ali e observa o olho do mergulhador dentro da água. Mas ele que está olhando o mergulhador dentro d'água, ele não está olhando exatamente na mesma direção ali que a luz chega para ele, né? Aquela direção que a luz está chegando ali para ele é a qual ele está apontando os olhos dele. E é nessa direção que ele vai ver o mergulhador. Na verdade, o mergulhador, para ele, a imagem do mergulhador vai estar na linha vertical, né? Aí onde o mergulhador se encontra, mas naquela posição. Então, olha só, os olhos do mergulhador estariam naquela posição da linha vermelhinha ali, né? E o parceiro dele vai olhar naquela direção que ele recebe a luz e vai ver o mergulhador numa posição acima do que ele realmente se encontra, mais próximo da superfície do que ele realmente se encontra, tá certo? Isso é o que acontece com a pessoa que está de fora olhando quem está dentro da água. Então, os peixes, para quem está vindo de fora da água, parecem estar mais perto da água do que realmente estão, tá bom? Agora, para o mergulhador, ele também, né, os olhos dele também observariam a pessoa que está lá fora, né? Mas ele olharia, no caso, naquela direção onde o raiozinho ali está saindo, o raiozinho amarelo. Imagina que no nosso desenho aí, os raios estão saindo do mergulhador para os olhos da pessoa lá fora. Mas essa trajetória é independente, né, da direção. Então, o raio de luz que sai dos olhos do parceiro, né, lá em cima, e que atinge os olhos do mergulhador lá embaixo, também teriam esse mesmo caminho, só que na direção contrária. Portanto, o mergulhador que está lá embaixo receberia a luz naquela direção da amarelinha ali que a gente está vendo, está chegando no olho dele, tá? Essa aqui, ó, vermelhinha. E é nessa direção que ele veria a pessoa que está em cima do barco. Portanto, a cabeça da pessoa, os olhos da pessoa estariam sobre aquela linha vermelhinha lá em cima, né? Então, para esse cara que está aqui embaixo do barco, ele veria a pessoa na proa uma posição mais distante do que realmente estaria. Nesse caso, maior do que realmente é, né? Então, é como se ele visse a pessoa lá muito maior do que ela realmente faz. É a visão do peixe em relação a gente, tá certo? Então, discutido isso aí, eu acho que a gente já consegue resolver os exercícios que estão lá, as perguntas, né? Em seu mergulho, letra A, o parceiro que ficou no barco viu o mergulhador numa profundidade
maior do que ele realmente estava, a gente acabou de mostrar que quem está lá em cima do barco vê o mergulhador numa profundidade menor, né? Mais próximo da superfície. Portanto, esse item é falso. Letra B. A velocidade da luz era a mesma tanto na superfície quanto no interior da água. A gente sabe que está errado, né? Que a velocidade da luz depende do meio que você está. Quanto mais denso o meio, menor a velocidade da luz. Portanto, a luz ali, na verdade, ela anda mais rápido no ar do que na água. O índice de refração do ar é menor do que o da água. Então, ela não tem a mesma velocidade, tá? Ela muda a velocidade. Na refração, a velocidade da luz, ela muda dependendo do índice de refração do meio. Portanto, não era a mesma, é diferente. Então, falso. Letra C. A luz que saía do mergulhador lá embaixo e chegava aos olhos do parceiro do barco sempre sofreria um desvio na sua trajetória? Esse sempre é que está estragando tudo, né, gente? Não é sempre. Existe uma posição que, tanto pela parte de cima, né, do ar para a água ou da água para o ar, a luz não sofre desvio. Ela sofre a refração, ela muda a velocidade, mas o desvio não acontece. Que é quando o raio de luz ele chega exatamente sobre a normal. Né? Tanto de cima para baixo, né? Tanto do ar para a água, quanto da água para o ar. Se o mergulhador estivesse verticalmente posicionado debaixo do observador, e a luz que saísse dele chegasse exatamente sobre a normal, não sofreria o desvio. Então a gente não tem desvio quando chega exatamente sobre a normal. Então não é sempre, né? Depende, quase sempre. Letra D. Ao observar o parceiro na proa do barco durante seu mergulho, o mergulhador o via maior do que realmente é. Isso é verdadeiro, a gente mostrou lá, né? Então esse item está correto. E letra E. Se o mergulhador estivesse usando um óculos de mergulho com ar entre a córnea e a lente de seus olhos, dos seus óculos ali, né? Os peixes pareceriam mais distantes do que realmente estariam dele. Repara que é exatamente o que acontece quando o mergulhador está lá dentro e a pessoa está fora da água, né? Aquela camadinha de ar que fica ali entre os olhos e a lente do óculos, né, quando a pessoa está mergulhando, ela faz o mesmo efeito, ela muda a velocidade da luz e a luz sofre um desvio. E como a luz estaria vindo do peixe para né, a pessoa veria o peixe, né, mais próximo da superfície do óculos ali. Então, os peixes pareceriam mais próximos do que distantes. Então, esse item estaria falso. Portanto, a resposta correta aí é a letra D de dado. Ok? A gente para por aqui. Até a nossa próxima mini aula.